Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aí do outro lado, nos acompanhando. A sua companhia é sempre muito preciosa para nós. Louvamos a Deus pela sua vida. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Estamos na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no capítulo 4 e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós chegamos no verso 9 agora, depois do versículo 8, Paulo falar muito sobre o que nós devemos pensar. Paulo entra para o versículo 9 fazendo uma exortação sobre a prática que na verdade evidencia uma vida autêntica. No verso 9, o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Warren Wiersbe, falando sobre esse assunto, ele diz que não é possível separar atos exteriores, de atos interiores. Não é possível separar aquilo que nós praticamos daquilo que nós pensamos. Existe uma íntima conexão entre o versículo 8 e o versículo 9. O verso 8, Paulo diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E no 9 ele diz: então pratique. Há uma ligação entre o que nós pensamos e o que nós praticamos. A dinâmica do cristianismo, ela deriva daí, desta união, não é? Desses dois imperativos, pense e pratique. Estão ligados, né, nessa coleção de qualidades éticas que nós cristãos precisamos ter e também na prática do nosso dia a dia, não é? Você vai ver nas tradições apostólicas, né, as práticas, o que é verdadeiramente vivenciar o cristianismo, né? E o próprio apóstolo Paulo, ele traz isso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala do que você aprendeu, recebeu e ouviu de mim. Então Paulo fala do que a igreja fazia, do que a igreja vinha fazendo, do que ele havia ensinado, né? Do que ele vivia. E é interessante pensar nisso. Paulo considera 4 atividades aqui muito importantes nesse versículo 9. Se você olhar, ele usa a expressão aprender, receber, ouvir e crer. Aprender, receber, ouvir e crer. São 4 atividades que Paulo destaca aqui. Uma coisa é aprender a verdade e outra bem diferente é você assimilar a verdade, é você receber a verdade. Pode até aprender, mas assimilar e receber é outro passo, é outro momento. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter a verdade no coração. Não basta saber, é preciso que isso esteja introjetado em você de forma tal que te leve à prática, à vivência, sabe? Ao longo do ministério, Paulo não apenas ensinou, mas também viveu na prática o que ensinava. A vida cristã de Paulo, ela era marcada pelo forte testemunho prático da vida do apóstolo Paulo. Seus ouvintes podiam ver na sua vida aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. Há uma íntima relação entre a palavra e a pessoa que pronuncia. Existe uma necessidade de ter esta grande relação entre o que nós falamos e o que nós vivemos, porque senão corremos o risco de sermos hipócritas, não é? De falar uma coisa e viver outra. O apóstolo Paulo, ele conclui esse parágrafo falando da necessidade de praticar o que se aprendeu. Acumular conhecimento sem o exercício prático na vida cristã mostra que falta maturidade. Muita gente que conhece muito de Bíblia, mas é ruim de prática. Sabe, conhece muita coisa, mas não pratica. Sabe muita coisa. Nós precisamos ter os olhos abertos, ouvidos atentos para aprender e ter também disposição para praticar. Colocar em prática. Paulo mostra que nós devemos ser criteriosos
sobre os nossos modelos. Nós não devemos imitar os falsos mestres. Nós não devemos seguir as pegadas daqueles que levam vidas dissolutas, daqueles que vivem desregradamente, daqueles que vivem buscando os seus próprios interesses. Ao contrário, Paulo se apresenta aqui no texto como um exemplo para os crentes de Filipos. Você vai ver no capítulo 3, no versículo 7, e agora aqui no capítulo 4, no versículo 9. Ele se coloca como modelo. Paulo entende que o exemplo pessoal é essencial para o ensino. O exemplo é fundamental. O mestre deve praticar a doutrina que professa. Ele deve demonstrar em ação a verdade que ele expressa em palavras. E nós precisamos tomar cuidado, exemplos de quem nós estamos seguindo. O problema é que o ser humano tem a tendência de querer seguir o exemplo de pessoas que estão piores do que ele. Ou pessoas que fazem o que ele tem vontade de fazer, e aí ele acha um exemplo errado para ele seguir. Quantas pessoas nós temos que seguem esse tipo de exemplo? Eu vou dar um exemplo bem superficial para você entender o risco de seguir exemplo. Estou dizendo um exemplo superficial. Existe aquela pessoa que vai apenas nos cultos de domingo e existe aqueles que estão em todos os cultos semanais. E a pessoa ela quer ficar indo só uma vez por semana para o culto e ela vai falar o quê? Fulano só vai uma vez por semana, eu também só vou uma vez por semana. Fulano só faz assim, por que eu preciso fazer diferente? Então ela vai seguir exemplo daquele que não está vivendo como deveria. Ao invés de olhar aqueles que se dedicam, aqueles que se esforçam. E esse exemplo que eu disse, um exemplo pequeno, bem superficial, mas para você entender como é fácil nós querermos seguir exemplos de pessoas que vão estar agradando o que eu desejo e não o que é correto, o que é prudente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha para mim e me imita, copia o que eu estou fazendo. E nós precisamos também pensar do outro lado. Que tipo de exemplo eu estou sendo? Que tipo de exemplo eu estou sendo para as outras pessoas? Já falamos aqui que nós, enquanto cristãos, somos pequenos cristos, não é? E devemos ser modelo, exemplo para muitas pessoas. O que elas estão vendo em nós? Que tipo de testemunho elas estão vendo? Esses dias eu estava pregando esse assunto e falando, se a igreja funcionasse na medida do meu compromisso com Deus e com a igreja, como a igreja estaria funcionando? Imagina se todo o trabalho da igreja fosse pautado no seu comportamento enquanto cristão. Como a igreja funcionaria? Se todo o conhecimento do cristianismo que as pessoas tivessem fosse a partir do meu testemunho, do seu testemunho, como estaria sendo divulgado o cristianismo hoje? São desafios que é posto para nós sobre a questão de ser modelo e de imitar. E Paulo traz essa chamada aqui entre conhecimento e prática. E a conclusão de Paulo aqui, ela é majestosa, não é? Além de termos a paz de Deus para nos guardar, ele termina dizendo, nós temos o Deus da paz para nos guiar. Nós não podemos ter uma harmonia bendita se nós estivermos vivendo, dando espaço, guarida, a uma vida de ansiedade, de preocupações, de medo. Se eu tenho que entender a presença desse Deus que traz essa paz para o meu coração. Bruce Barton, ele diz que muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com o Deus que é o autor da verdadeira paz. Então não conseguem se livrar das ansiedades, das preocupações, dos medos. Não experimentam isso porque não querem ter um relacionamento com o Deus da paz. Querem a paz apenas. Mas não é assim que funciona. É impossível. Para experimentar a paz, nós precisamos primeiro conhecer o Deus da paz. Pensa nessas palavras, medita nesse versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar. E se você não fez a sua inscrição ainda, faça agora. Aproveite esse momento, faça a sua inscrição aqui no canal. Deixe um joinha e compartilhe. Manda aí para os grupos da família, de amigos, grupos que você tenha nas suas redes sociais. Compartilhe essa mensagem que outras pessoas podem precisar também e você pode ser o caminho. Deus abençoe, obrigado e até o próximo encontro.